Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui na Igreja Palavra de Cristo. Eu sou o pastor Devaldo e nosso convidado hoje é o nosso jovem Rainer. Boa noite, a paz do Senhor. Nós vamos entrevistar o Rainer hoje para saber quais foram as experiências que o Rainer teve na presença de Deus nesse período que ele está na presença do Senhor. Rainer, quando foi que você aceitou a Jesus Cristo? Tem mais ou menos quanto Foi, tempo? já tem alguns anos. Eu, a minha mãe, meu padrasto, a gente sempre frequentou igrejas, não só evangélicas, mas católicas também. E em alguma pregação, eu era criança, não me lembro muito bem, mas eu sei que no final dessa pregação apenas eu aceitei Jesus naquela noite. O pregador fez um convite de quem queria aceitar Jesus como Salvador e eu não entendia muito bem, mas eu aceitei e naquele mesmo momento eu já senti como se fosse uma paz, eu já saí daquele lugar transformado. Só que depois, como a gente, nem eu nem minha família estávamos firmados na palavra, a gente acabou se distanciando e eu acabei ficando aí mais uns 4 anos longe de Deus. Só que já tendo aceitado a Jesus, eu já tinha isso em mente. Depois que eu cresci, eu já tinha consciência que eu já tinha uma vez aceitado Jesus nessa igreja. Uns Isso, 4 anos atrás, isso? mais ou menos, Então uns você está com 4 anos quantos anos atrás. hoje? Hoje eu tenho 15 15 anos. anos. Então na época você estava com 10, 11 anos por aí, Isso, né? isso. E aí, há 4 anos atrás teve esse primeiro encontro e agora você reativou esse encontro novamente, né? E foi em qual igreja Sim, que você começou a retornar? foi foi aqui mesmo na Palavra de Cristo. Foi uma vez que uma tia minha me convidou e na verdade ela convidou a minha mãe alguns dias antes. Nessa época eu morei com meu pai um período. Foi na época de pandemia, eu morei lá com meu pai mais ou menos um ano. Eu falo que morei, porque a gente ficou assim, fiquei um ano praticamente morando lá. Eu ia, ficava lá 3 meses, voltava, ficava um mês menos que isso e voltava. E isso foi um ano ou mais um pouco de um ano. E uma vez a minha tia fez um convite para minha mãe gostou do local, do ambiente. E depois de alguns dias cheguei na cidade, a minha tia me convidou novamente e a partir desse convite viemos, né? Eu, a minha mãe, a minha tia, os filhos dela e foi nesse dia, há um ano e meio mais ou menos atrás, que eu me reencontrei com Cristo. Glórias a Deus. Como é o nome da sua tia? O nome da minha tia é Tânia. Tânia, manda um abraço para ela aí que ela vai ver a Abraço, entrevista. tia. Obrigado, tia, por ter me arrastado para cá. Glórias a Deus. A Tânia foi um instrumento de Deus para te Foi. convidar para você estar aqui firme com a gente. Pessoal, o Rainer é um jovem da nossa igreja que tem ajudado muito aqui na obra de Deus, apesar de ter 1 ano e 6 meses só aqui com a gente, mas é um desbravador aqui com a gente na palavra de Cristo. O Rainer é sonoplasta, o Rainer é obreiro, o Rainer vai para a rua, pede alimento, o Rainer evangeliza, né? A gente vê um potencial tremendo. Rainer, eu queria que você contasse para o público que vai nos ouvir qual foi sua maior experiência com Cristo. Desde criança que você aceitou ali, ficou um período fora e voltou agora, qual foi sua maior experiência com Cristo? Conta para nós. Então, uma das primeiras experiências que eu tive foi uma vez dessa vez apenas eu e minha mãe fomos visitar uma igreja, a Igreja Luz para os Povos. E por aqueles dias eu não sei o que aconteceu, mas me deu uma certa alergia em todo e engraçado que foi só na região das pernas, cobriu todas as duas pernas e deu uma alergia aí coçando muito. E nem eu nem minha mãe sabíamos o que era aquilo. E a gente foi pro culto não só por isso. A gente foi para visitar, a gente também tem familiares lá, parentes lá naquela igreja, e a gente foi fazer uma visita. E depois do culto teve um momento de oração e eu e minha mãe fomos lá. Minha mãe contou para esse pastor sobre a alergia, o pastor Silvano, e naquela noite, depois do culto, ele intercedeu por mim, né? E no outro dia, essa alergia já tinha sumido. Glórias a Isso Deus. pode parecer para algumas pessoas pouco, mas para mim, que não tinha quase experiência nenhuma com Deus, foi uma experiência muito importante. Foi uma das primeiras vezes que eu vi que Deus estava presente na minha vida, que Ele escutou aquela oração e eu percebi que naquela noite que Deus tem sim poder para curar. E foi algo assim praticamente imediato. Glórias a Deus.
Deixar um abraço aí ao pastor Silvano e todos os membros da Luz para os Povos, né? Rainer ficou lá um tempo, né? E nós somos igrejas irmãs. Pastor Silvano é um homem de Deus e Deus o usou para transmitir essa cura ao Rainer. Sim. O Rainer, você fez a primeira pregação, né? Um tempo atrás. Como é que foi essa experiência de pregar Foi. pela primeira vez? Foi, para falar a verdade, eu acho que para todo mundo a primeira pregação ela é algo muito importante. Ao mesmo tempo que você fica feliz, você fica com medo, você fica é, de certa forma Temor, né? você tem um certo temor da primeira vez que você vai pregar, porque não é só falar em frente às pessoas. Isso é mais do que só falar, mais do que só, por exemplo, dar uma palestra. Você está falando da palavra de Deus, é uma responsabilidade maior. O que é pregado fica marcado na vida das pessoas. Você tem que saber bem o que você vai pregar para ser algo realmente direcionado por Deus, para direcionar, para abençoar a vida das pessoas através da palavra de Deus, através da nossa oportunidade. Glórias a Deus. E por sinal, foi uma palavra muito boa, cristocêntrica, que Deus Sim. continue te usando. Rainer, qual o versículo que marca a sua caminhada? Ciclo que marcou a minha vida desde o princípio, desde que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, foi de Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E esse verso me chamou a atenção porque logo cedo, assim, depois de uns 2 meses que eu vim para a palavra de Cristo, Deus usou o pastor Edevaldo para ministrar sobre a minha vida o que Deus tinha para mim. E ele me chamou para pregar a palavra de Deus. Então essa palavra me deu mais confiança que todas as coisas cooperam para o meu bem. Se eu amar a Deus, se eu fui chamado para fazer aquilo que é do agrado dele. Glórias a Deus. Rainer, para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista que vai edificar a vida de alguém, qual o conselho que você dá para o jovem para se sustentar na presença de Deus? Um conselho que eu dou para os jovens é sempre se manter em vigilância, porque o mundo hoje em dia, de qualquer forma, ele é muito perigoso. A gente pode encontrar um mundanismo em qualquer lugar. Um dos piores lugares para um jovem cristão é a escola, porque lá você tem certo convívio diário com pessoas que, querendo ou não, te influenciam. Você ele acaba criando amizade com outras pessoas que não servem a Deus, eles acabam influenciando. Outro meio de influência são as redes sociais, que de alguma certa forma acabam músicas mundanas, algumas outras coisas que não agradam a Deus acabam entrando no nosso dia a dia através das redes sociais. Isso que a gente deve vigiar, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve e também o que a gente fala, porque se a gente escuta algo, se a gente vê algo que não nos agrada, é só a gente recusar aquilo, evitar aquilo e não entrar nessa mesma onda, não praticar essa mesma coisa. Glórias a Deus. Então, o Rainer aqui fez um alerta, né? Escola também é influenciadora, né? Mas o cristão verdadeiro, ele é um influenciador e Sim, ele não se mistura, porque da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Então, jovem, verdade. preserve a sua santidade, né? E aproxime ainda mais de Cristo. Rainer, quero agradecer a sua participação e que Deus continue lhe preservando na presença de Deus e que você venha se tornar um homem valoroso, como você está sendo, e fique firme na presença de Deus, que grandes coisas o Senhor tem para fazer. Deus te abençoe. Pai do Senhor.